Então, seguindo na página 31, a receita do pão de queijo sem queijo. Observa que está tudo coloridinho aí, né? Está tudo coloridinho. E ele identifica cada parte de uma maneira. Por exemplo, de rosa. O que ele pintou de rosa aí, gente? Ele pintou os numerais, não foi? Pintou os numerais que apresentam a quantidade. Por exemplo, uma colher de chá de sal. Ele pintou 1. Então, numa receita, a gente tem números, a gente tem quantidade. E números também fazem parte aqui do nosso texto. Tem abreviações, lembra que a gente até viu essa palavrinha na última aula de português? Tem abreviações, são palavras que elas reduzem, né, a palavra original. No caso aqui, ele apontou aqui um G, que significa gramas. Tá assim, 150 G. 150 é um número. E G é a abreviatura, né, a abreviação de gramas. Tá bom? Então, às vezes, a gente pode usar abreviaturas para identificar uma palavra. Tem o título aqui do outro lado, observa aí de cinza, o título, que é o nome da receita. Tem aqui destacado, né, a lista de itens necessários para preparar a receita, ou seja, uma lista com nomes, né, uma colher de chá de sal, 2 xícaras de polvilho doce, xícaras de polvilho azedo, xícaras de água fervente. É uma lista de nomes, uma lista de ingredientes. Esta seção, agora a parte verde aqui, ó, esta seção indica o passo a passo da receita. É o modo de preparo. É lá onde tem os verbos, lembra? Os verbos imperativos que dão a ordem, ó, adicione. Ele até destacou aqui de amarelo. São os verbos que indicam ordem, né? Ou pedido. São os verbos imperativo. Lembra que eu falei do imperador que manda? E quando fala imperativo, é aquele verbo que ordena, né? Que manda. Aí tem adicione, reserve, misture, junte, rale, acrescente. Olha aí, tá tudo marcadinho aí. Tá acompanhando, João Guilherme? Misture, modele, leve, são verbos que estão destacados aí no texto, tá bom? Então, essas são as partes aí de uma receita e que tem tudo a ver com a língua portuguesa. Aqui na questão 22, a gente não tem como levar para a sala receitas, né? Então, o que eu vou pedir para você fazer aqui nessa questão 22? Atenção, que essa vai ser a sua tarefa de casa, tá bom? Você vai colocar lá no seu caderno de português, você pode recortar uma receita ou imprimir da internet, ou você pode copiar a receita, tá bom? Pode fazer qualquer uma das opções, pode recortar. Às vezes, no fundo de algumas embalagens, vem com receita. Não sei se vocês já observaram. Se você puder recortar, recorte e colhe lá. Ou então você pode imprimir uma receita da internet, colhe lá. Ou você pode copiar. Você escolhe o que vai ser melhor para você. Você vai colar lá no seu caderno de português, vai colocar lá a página 31, atividade questão 22. Aí você vai fazer igual o autor fez aqui em cima. Você vai circular, ó, a lista de ingredientes. Você vai circular de vermelho. O modo de fazer, você vai circular de verde. Aí você vai pintar. Aqui nessa parte é pintar, tá bom? Observe que um é circular, outro é pintar. Você vai pintar de amarelo os verbos no imperativo, ou seja, lá na parte do modo de preparo, tá bom? De azul, se tiver abreviações, você vai pintar de azul, igual grama, por exemplo, né? E os números você vai pintar de rosa. As mesmas cores que ele usou para destacar aqui em cima, você vai usar para destacar também. Entendido? Fácil, né? Muito bem. Vamos lá para a página 32? Na página 32, a gente vai responder algumas perguntinhas, referente ao que eu acabei de explicar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Em que parte do texto da página 30 há uma lista de nomes? Lembra que eu falei? Nome é o quê? Substantivo, né? Então, em que parte do texto que há essa lista com nomes? Vamos preencher aqui. Na parte dos... Na parte dos ingredientes. Agora a questão 24. Tá. Só explicando aqui, ó. Você lembra, né? Que ali na parte de ingredientes, por que são os nomes substantivos? Ou substantivos, né? Que é a mesma coisa. A palavra sal, polvilho doce, polvilho azedo, água fervente, tudo isso são
nomes. Nomes que se dá alguma coisa, né? Colher, chá, amêndoas, queijo, sopa, azeite. Essas palavrinhas aí que estão listadas, elas simbolizam nomes, né? São nomes. No caso, chamados também de substantivo, na língua portuguesa, ok? Agora, a questão 24. Em que parte da receita, aí vocês vão saber, a gente tem uma sequência de ações ou verbos? Em que parte da receita a gente tem uma sequência de verbos imperativos? A parte em que aparece uma sequência de ações, de verbos, no imperativo, inclusive, é no modo de preparo. Aí ele pergunta, essas ações estão se dirigindo a quem? Né? Se dirigindo a quem? As ações se dirigem ao leitor. Leitor da receita, a pessoa que vai cozinhar. Tá bom? Repetindo, qual a importância desses nomes, no caso, ingredientes, e das ações para a construção de texto de uma receita? Se eu não tiver os ingredientes, tem como fazer receita? Não, né? Se eu não ensinar como preparar, o que fazer com cada ingrediente, tem como fazer? Também não, né? Então, vamos lá formular uma resposta aqui. Os nomes, né? Os nomes ou informam, né? Informam os ingredientes da receita. Então, sem eles não tem receita, né? Os nomes informam os ingredientes da receita. E o modo, e os verbos, né? E os verbos indicam o que fazer com os ingredientes. Pronto. Então, qual a importância? Bom, os ingredientes, os nomes, né, são os ingredientes da receita. Sem ingredientes não tem como fazer. Então, como é que eu vou fazer uma receita? Eu vou levar o que nessa receita? Ah, não sei, pega qualquer coisa aí. Não, tem que ter os ingredientes certinho, né? Então, os nomes informam os ingredientes da receita e os verbos indicam o que fazer com esses ingredientes. Muito bem. Ele pediu para você colocar aqui cada ação em ordem de acordo com o modo de preparo. Ó, se você não seguir os ingredientes corretos e a sequência de ações, o que vai acontecer com a receita? Vai desandar, né? Lembra da nossa receita que eu fiz para vocês verem do bolo? Depois dá uma olhadinha lá, tá bom? No vídeo. Vou até colocar na aula de hoje lá disponível para vocês reverem. Ele vai desandar a receita. A receita vai desandar se você não seguir os ingredientes corretos, se não usar, se não seguir a sequência correta de ações, tá bom? Então, vamos lá colocando aqui na mesma ordem que está aqui no modo de preparo, né? No nosso texto, que é o modo de preparo da receita. Vamos lá. Primeiro, adicione vamos lá. Vamos lá, que é um monte de Zoom acontecendo ao mesmo tempo aqui em casa. Aí depois, reserve. Ação 3. Misture. Ação 4. Aqui que não dá para enxergar aí do lado. Junte. Ação 5. Rale. Pois eu quero saber quais são esses verbos aqui. Vou perguntar para vocês, hein? Acrescente. Aí, ação 7 é misture de novo. Ação 8. Modele. E ação 9. Leve. Muito bem. Agora,
Henrico, o verbo rale vai ficar como no infinitivo? Ralar? Certo, muito bem. Gui, o verbo acrescente vai ficar como? Acrescentar. Perfeito, muito bem. Agora, deixa eu ver aqui. Clara Liz. O verbo modele vai ficar como? Modelar. Isso mesmo. Rian, o verbo leve vai ficar como? Levar. Perfeito. Olha, estão de parabéns, viu? Turminha está de parabéns, acertou todas. A questão 27 diz assim: quais palavras da receita estão relacionadas às ações a seguir? Quando ele diz assim, adicione, ó, a primeira ação, olha lá no início da receita. Adicione, o que é para adicionar? O que vocês acham aí que tem que adicionar? Volta lá na receita para consultar. Quando ele fala de adicionar, adicione, está se referindo ao sal, adicione o sal. E o misture? Misture aparece 2 vezes, né? A ação 3 e a ação 7. Vamos ver aqui a ação 3. Porque o outro só fala misture bem, né? Ação 3. Misture o quê? O polvilho, muito bem. O polvilho, tá? Olha na receita, é o polvilho. O polvilho. E modelar, o que está se referindo aí? Modele. Modele o que ele diz na receita? As bolinhas, né? Fazer o molde do pão de queijo. A modele, bolinhas. Vou colocar aqui. Bolinhas. Pronto. Na página 32, na questão 28, a gente vai identificar... na página 33, a questão 28, a gente vai identificar os textos, né? Observar os textos a seguir, marcar um X nos que apresentam uma sequência de ações parecida com as da receita. Qual é a sequência de ações da receita? A gente tem os ingredientes e depois tem o modo de fazer, né? A sequência de ações. Então, vamos ver. Aqui nessa questão, aqui nesse primeiro exemplo aqui da letra A, eu vou ter aqui uma sequência igual de receita. Olha só, isso daqui é o quê? Lembra que a gente já viu? Isso daqui é uma propaganda, né, de ação solidária, né? É uma ação solidária. Isso daqui, será que eu posso dizer que parece com uma receita? Tem ingredientes? Não, né? Na verdade, é um convite às pessoas a ser solidário, né? Uma ação solidária, mas não é no estilo da receita. Vamos ver segundo aqui da letra B. Aí a gente tem, está ensinando, né, a fazer um jogo. Você vai precisar de dado, pinos, tabuleiro e depois tem o como jogar. Parece uma receita? Apesar de não estar falando de comida, sim, parece com uma receita. Porque ele tem como se fossem os ingredientes, né, o que usar, e tem depois o como preparar, como jogar, né? Como se fosse o modo de preparo com as ordens, ó. Escolha, o que mais? Fiscalize. Tem verbos aí na sequência dando ordens, né? De como fazer o jogo. Então, a letra B pode marcar. A letra C é uma bula de remédio. A gente chama de bula esse papelzinho que vem dentro da caixinha de remédio. Então, você vai ver aí que tem de que é formado o remédio, ou seja, os ingredientes, e depois como usar. Então, ele vai direcionando aí, tem verbos de ação também dizendo. Então, pode marcar aí a bula do remédio também. Aqui do lado a gente tem horizonte, é um textinho que parece, né, uma poesia, como se fosse uma poesia, né? Será que parece com receita, gente? Tem ingredientes, modo de preparo? Não, né?
Apesar de ter substantivos aí e ter verbos também, mas não estão organizados da maneira que está uma receita. Opa, esse aqui então não é. Deixa eu apagar. Esse daqui não é. E o último aqui, que tem as orientações. Junte-se a um colega, destaque moedas, né? Represente valores. Tem ordens aqui igual da receita? Tem, né? Então, pode marcar aqui também a letra E. Letra B, letra C e letra E. Bem fácil, né? Esse aí. Letra B, você vai marcar a letra C e a letra E. E vamos agora para a última questão, 29. Responder com esse assunto aqui, que a gente vai só introduzir hoje e na próxima aula nós vamos dar continuidade. Ops, é aqui, ó. Na próxima aula a gente vai... Observe as palavras a seguir. Olha só, chá, bem, sal, por, de, sem e na. O que elas têm em comum, gente? Você observou? Todas elas são pequenas, né? Será que todas elas são monossílabas? Lembra? Semana passada, aliás, semana passada nós revisamos isso daí no reforço. Quem participou, relembrou comigo. Monossílaba é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Então, observe. Chá, bem, sal, por, de, sem e na. Todas elas têm apenas uma sílaba. Então, nós chamamos de monossílabos. Agora, ele quer saber aqui o que elas têm de diferente e o que elas têm de parecido. Vamos avaliar? Vamos analisar aí. A palavra chá tem acento? Tem, né? E as outras tem? Não. Então, essa é uma diferença. Vamos preencher aqui. Essa é uma diferença. O que elas têm de diferente? Algumas têm acento. Só uma tem, né? Mas, vou colocar assim. Algumas têm acento, outras não. E o que elas têm de parecido? Que eu acabei de falar, né? Todas elas são monossílabas. Elas têm apenas uma sílaba. Ou seja, elas são monossílabas. Aí aqui a letra C a gente vai responder. Em língua portuguesa, como essas palavras são chamadas? As palavras que têm apenas uma sílaba. E na quarta-feira, ou na quinta-feira, perdão, nós vamos rever, vamos dar continuidade a esse assunto dessas palavras monossílabas. Vamos ver se tem diferença entre elas, se todas são iguais, que só tem uma sílaba, tá bom? Vamos tirar essas dúvidas e aprender umas coisinhas sobre essas palavrinhas bem pequenas na língua portuguesa.